Grande Deus, né? Oh, aleluias. Vocês viram que domingo teve uma chuva abençoada para nós, né? O Senhor não esquece de nós, igreja. A chuva veio, derramou chuva aqui, outros lugares não derramou, mas Ele está mandando a chuva dessa roda em tempo constante, para que ninguém diga, na minha terra não choveu. Choveu. Deus é fiel. Oh, aleluias, grande é o Senhor. Igreja, a mensagem que eu tenho dessa noite chama-se, oh, aleluias, grande Deus. Deixa eu localizar aqui, igreja. Sumiu, o Senhor já está mandando outro texto para mim aqui. Meu Deus, vou tirar daqui. Mas o Espírito Santo está aqui, igreja. Glória a Deus. Alcançamos. A mensagem dessa noite será disputa. Disputa é um nome meio estranho, né? Mas é isso, igreja. Deixa eu dizer para vocês, só para vocês procurar entender aquilo que o Senhor deu para mim. A disputa é a igreja e o mundo. É uma concorrência, né? Um querendo passar na frente do outro. E vocês sabem que o mundo, por mais que ele se levanta contra a igreja, ele desce, ele cai. Porque a palavra do Senhor nos alcançou primeiro, não é verdade? Tudo foi criado e feito pelo Senhor, pela palavra, em nossas vidas. Quando certamente nós caminhávamos no mundo, quando não conhecíamos a palavra de Deus, nós fazíamos tudo o que Ele queria, não é? Não ia nos bailes, ia nas brincadeiras, ia na lanchonete, tomava ali os aperitivos, fazia tudo que é errado, caminhando na direção do mundo. Mas se o Senhor não encontrasse a nossa vida, nós estávamos lá. Mas o Senhor é misericordioso com a nossa vida. Ele nos encontrou e nos chamou para perto. Venha. Assim Ele chama o mundo lá fora, venham. E muitos ainda, olhando para si próprio, amante de si mesmo, dizem, eu não vou, o dia que o Senhor me chamar, eu vou. Oh Deus. Eu acho até bonito, o pastor sempre fala, se eu tivesse conhecido o Senhor mais cedo. Gente, olha, meu Deus, é verdade, igreja. Se nós tivéssemos conhecido o Senhor mais cedo, porque naquele tempo que a gente caminhava do mundo, a gente andava em outra direção. Andava na lei dos romanos. Naquele tempo, os cristãos, eles eram mais calados. Eles tinham medo até mesmo de pregar nos lares, na casa, que respeitavam a doutrina dos romanos. Mas hoje, em nome de Jesus, nós somos livres para Cristo, igreja. Nós somos livres para Ele, vivemos para Cristo. Eu acho bonito, e ele falou aquele dia, presta atenção, ele sempre fala, igreja, quando eu vinha para Jesus, ele dizia, mamãe, falou que, oi meu filho, lembra-se? Ele sempre traz isso para a gente despertar, igreja, eu acho bonito. Eu fui na igreja do crente, oh glória a Deus, e lá eles liam a palavra, né? É uma coisa que chama a atenção da gente, e é verdade, gente, chama a atenção da gente. Eles lêem a palavra e Deus usa ele, Deus fala, o Espírito Santo vem, levanta aquele sacerdote, a igreja edificada. Mas temos que estar atento à palavra de Deus. Porque nem tudo que vem do Senhor é passar a mão na cabeça daqueles que querem vir para Jesus. Porque o reino de Deus ele só vai alcançar aqueles que são fortes. Aqueles que querem compromisso com a palavra de Deus. É por esforço. Quando Cristo fala que o reino de Deus será alcançado por esforço, porque nós estamos no exército de Cristo. Não podemos caminhar e dizer, eu vou chegar lá de boa, vou cortar caminho e está tudo bem. Não, da mesma maneira que você chegou, você vai ficar. Você tem que chegar passo a passo, degrau por degrau. E dizer, Senhor, usa, meu Deus, de bondade e misericórdia da vida do teu servo, onde for. Nós temos que ser aquele pingo no meio da folha, fazer a diferença. Que aonde você estiver, como esse, vou dar uma ilusão para vocês, uma ilusão, como esses ventiladores estão na parede, olhamos um branco, mas ele está ali, sabendo que ele está ali, ele chama atenção, ele ventila. E o Espírito Santo de Deus, o Ruach, ele vem para nos trazer vida nova dentro de nós, né?
Porque quando o Senhor fez o homem de barro, a primeira coisa é, ó, fraco, hein? Oi, de novo. Eita, estou fraco da goela. Meu Deus. Mas, gente, o roaque que Deus tem para nossas vidas é tremendo. O fôlego de vida que Ele tem nos dado. E eu sou grato. Até então, quando eu não era gente, estava ali, eu acredito que o pai e a mãe já estavam namorando, e veio eu, o Senhor deu o nome Francisco, aleluia. Esse nome veio com autoridade assim, é de vocês. Porque se nós ir nessa terra, sem um nome, nós não tínhamos autoridade nenhuma, quem era nós? Mas hoje eu digo para vocês, o inimigo conhece quem é você, igreja. Ele conhece porque a autoridade de Deus está na vida de vocês, e você tem um nome. Eu me chamo Francisco, Maria, João, tem tantos nomes, e ele fica doido quando ouve esse nome, quando o joelho do crente está orando, buscando o Senhor me ouve. Meu Deus, a palavra do Senhor, me usa, Deus Pai Todo-Poderoso, a tua misericórdia, que através da oração nós alcançamos as nações. É isso que eu quero dizer. O porquê nós e o mundo somos um contraste diferente, não é verdade? Quando nós se arrumamos, vem para a casa do Senhor, está ali os estagiários, está ali o pessoal, só antenado, será que ele vai para o culto hoje? Será que ele vai na casa do Senhor? Mas está chovendo. Nós não temos essa, gente, não é? E Deus deixou a internet para que nós possamos alcançar cada vez mais longe, níveis maiores, mas usar a internet com sabedoria, não é verdade? Então, quando o Senhor traz para nós isso daí, eu fico feliz. Eu fico feliz, igreja, porque o Senhor dá o entendimento, nós temos direito de ouvir pregações de ministros, homens de Deus, mulheres de Deus, crianças pregando hoje, gente, olha aí, a gente se emociona. O que eu quero dizer nesse tempo, dessa competição, que o mundo e a igreja, essa competição sempre vai ter, e nós vamos mostrar que a vitória é do Senhor, é nossa, igreja, amém? Vamos lá, aleluia, abra sua Bíblia comigo, glória a Deus, 20 horas e 12 minutos, Lucas capítulo 14, oh glória a Deus, olha aí, a competição está chegando, igreja, mas Paulo fala que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, né? E eu creio, todos acharam? Amém? Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: E aconteceu que ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que estavam observando. 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se ao intérpretes da lei e os fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando o curou e o despediu. E a seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair no poço, não o atirará logo mesmo em dia, não tirará logo mesmo em dia de sábado? E isto nada puderam responder. Amém, igreja? Vocês veem que aconteceu ao entrar ele num sábado na casa de um fariseu, dos principais fariseus. Nós podemos trazer dentro de nós quem? Nicodemos. Ele era um principal fariseu, não é? Ele era uma autoridade também. Mas por que no todo sábado? Porque se nós olharmos no Novo Testamento e no Antigo Testamento, vocês vão ver em Êxodo que o Senhor pede que nós santificamos, né? Que nós guardamos os sábados, né? Que nós, tem tantas coisas que o Senhor traz para nós, se for aprofundar nisso aqui, nós vamos uma noite toda, e olha lá ainda, e tem muita coisa. Então, vocês veem que ali naquele sábado levantou alguém importante,
Alguém importante vem de encontro com ele. Naquele sábado, na casa dos fariseus, os principais fariseus comeram pão. E quando levanta esse homem, adiante dele, naquele sábado, Cristo estava ali. Cristo estava naquele lugar, não é? E naquele dia, os fariseus, eles ceiavam. Eles ceiavam com eles. Mas no mesmo instante, tinha um outro grupo também. Tinha um outro grupo que observava no meio deles. Quando observava, tinha mais alguém, tinha gente também, um monte de gente ali junto, que Cristo não estava sozinho. Tinha os fariseus, né? A Bíblia diz. E vocês veem que mais na frente tem eles ali, novamente. Os judeus estão ali. Mas os fariseus, eles eram a pedra no sapato de Cristo. Mas Cristo não ligava para isto. Mas tinha muita coisa ali que eles ficavam observando, não a atitude daquele hidrópico. Ele estava observando a Cristo, se ele deixava uma brecha, se ele deixava algo para que eles viessem tomar proveito, para contrariar. Homens sábios, doutores, né? Porque eles queriam, para ver se ele deixava algo ali, porque os homens ainda estavam presos na lei de Moisés. Então eu vejo que quando o Senhor está ali, e aquele hidrópico estava ali também, né? Ninguém ligava para ele. Hoje nós vemos muito disso. Então, quando nós vemos essa parte, voltando ao dia de hoje, nós vemos muito disso, que muitos já não acreditam no milagre de Deus. Eu creio no milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus, assim como a igreja. O milagre de Deus nunca pode sair das nossas vidas, não é? Ou por que eu digo isso? Porque quando você busca a casa do Senhor, você vai adorar, você traz a sua família, você traz os filhos, você traz o vizinho, seja quem for, você está sendo observado, não é? O mundo só está te observando. Ele não pega coisa boa e não te traz coisa boa, só traz coisa ruim para você. O mundo só vem para querer derrubar, trazer peso na sua vida. Você olha, Senhor, eu me espelho no Senhor, eu quero estar perto do Senhor. E aquele homem hidrópico estava ali, ele estava ali por estar, mas alguém trouxe ele, vamos supor, vamos trazer hoje, alguém principal, podia ser Nicodemos, ou alguém principal dali dos fariseus, trouxe para afrontar a Cristo. Mas aquele homem hidrópico estava justamente ali para ser observância de quem? De Cristo. Porque quem estava ali, gente, aqueles dois grupos que estavam ali, só estavam observando não a atitude daquele que precisava ser curado, mas a atitude de Cristo. Será que ele vai dar bola fora? Será que ele vai falar coisa para nós poder condenar ele? Não foi assim com Daniel? Daniel orando na sua tarde, e o povinho lá na cabeça do rei. Rei, ó, tal, ó lá, ó. E ele ali, consagrando o Senhor, apresentando a cidade, o estado, o país dele. Assim era Cristo. E quando aquele homem está lá e depara com o hidrópico, e o povo direcionado a Cristo, aqueles dois grupos, olhando, ele fala assim, para comer pão, eis que estava observando, meu Deus, eis aqueles dois grupos olhando, os judeus e fariseus, mas eles não tinham nada a oferecer. Porque se entra um aleijado nos dias de hoje na igreja, com a misericórdia de Deus, uma palavra profética, sai do altar, sai do alto, vem de encontro com ele, se levanta. Muitos vão falar, será verdade que ele foi curado? Gente, porque o incrédulo anda junto conosco. Ele não traz notícia boa. Pode notar onde está o trigo, está o joio. Tem aqueles incrédulos que falam assim, hoje eu estou, não estou, mas quando você fala do amor de Deus para ele, esfria, ele sai do meio, dá um jeitinho, sai para a retaguarda, eu não quero. Tem pessoas assim, flexível. Flexível não está firme no Senhor, mas ele está firme naquilo que o mundo dá, aquilo que faz prazer da carne, aquilo que traz, alimenta seu ego, como diz, amante de si mesmo, e Deus não se agrada desses. Deus olha para aquele que está ali, ó. Se vocês verem no final do texto, o Senhor usa até a natureza, os animais, para nos confrontar. Será que os bichinhos são maiores que nós, igreja? Aonde nós estamos? Às vezes a pessoa chega na igreja com a vontade de ouvir a palavra, e nós aqui ouvindo, aí vem aquele grupo de fariseus barrando, intercâmbio, olha, você não pode ouvir a palavra de Deus, mas por quê?
o enfermo está aqui, mas Cristo está ali, mas o enfermo quer chegar até ele, aquele fariseu barra. Tudo bem, vai barrar, eu vou entrar. Fariseu, você não freia eu, você não quer entrar no reino de Deus, mas eu quero, eu vou até Cristo. E aquele homem hidrópico chegou até Cristo, e Cristo parou, olhou para ele. Meu Deus. E aqueles homens só aqui antenados que nem cobra para dar o bote, igreja. Isso tem no meio de nós, sim, não só aqui, em todo lugar tem, igreja. Porque quando a palavra é direcionada no coração da igreja, aqueles que estão atentos, eles pegam e falam, Senhor, o que é, meu Deus? Aonde nós vamos chegar? Mas Cristo tinha uma solução. Ele tratava de 3 grupos, fariseus, judeus, daqueles hidrópicos. Ele diz assim, versículo 2, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Um homem, achava. Ele sofria de hidropsia. Esse homem que precisava da cura, mas pergunta se aqueles doutores da lei estavam preocupados com ele. Nada disso, igreja. Não estava preocupado com aquele homem. Aquele homem com a sua inchação, com o corpo todo deformado, conforme os lugares, podia ser no abdômen, ou aqui, nas partes do ventre, igreja. Como seria, como estava a situação? Imagine que quando aquele homem estava ali precisando de socorro, muitos ainda falavam, que coisa feia, que homem horroroso. Olha, quem é esse? Você conhece? Começa a apontar o dedo, começa a ser juiz diante de uma autoridade maior, que era Cristo ali. Isso não pode acontecer. Os homens amantes de si mesmos, querendo ser mais que a autoridade maior, que era Cristo que estava ali. E eles diziam, ali, que saía aquele comentário, aquele homem precisando de socorro, eu não sei se ele dormiu ou não. A gente vê nas histórias, nos livros, que aquele homem estava todo inchado, ele acumulava águas no seu corpo, né? Podia ser do rim, do abdômen, seja onde for, mas ele precisava da cura de Cristo. Então vocês veem que o mundo e a igreja é um contraste diferente. Eu vejo porque quando você traz a palavra daquele que ouviu a palavra, ele vai falar assim, olha, eu ouvi lá, mas é da mesma maneira. Você saiu da mesma maneira porque você não deixou o Espírito Santo trabalhar na sua cabeça, você ficou preocupado com coisa lá atrás. E quando olhamos para trás, nós ficamos presos, igreja, tem que olhar para frente. O alvo nosso é a frente, chega de olhar para trás. Vamos olhar a cruz de Cristo e dizer, Senhor, me ajuda. Porque da mesma maneira que você caminhar diante de Deus ali, ser perseverante, o Senhor vai te ajudar, vai empurrar você para frente. Porque Ele sabe, gente, que quando você está debaixo da luz, nenhum mal te atinge. Dardos e seta, nada vai te alcançar a tua vida. A sua casa será sempre o provedor de tudo aquilo. Por mais que você passe luta, o Senhor fala, esse é filho meu, isso aí eu não tiro, ninguém toca. Nós temos que ver esse lado. Mas aqueles fariseus vendo aquele homem, na situação que estava, eu acredito que eles olhavam assim, terceirizados para a reta dele, fazia que não via, eles gesticulavam, falavam alguma coisa, ele queria a cura de Deus. E Cristo estava ali, a autoridade maior, mostrando que Ele é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Eu acredito que também que esse hidrópico, esse homem, quando estava ali, ele vinha sofrendo muito tempo, não é? E quando ele estava buscando ajuda, quem trouxe ele? A Bíblia não fala quem trouxe ele, se foi homem, se foi mulher, mas ele estava ali. Ele era a pedra-chave, né? Quando a pedra-chave está no meio da multidão, e ninguém enxerga, mas aquela autoridade maior consegue ver, gente, ninguém tira da mão do Senhor. Ninguém tira, pode notar. Você é pequenino no meio dos grandes, os grandes se exaltam, se pulam, se fecham, e naquele dia de sábado, né, a palavra de Deus nós olhamos, no Antigo Testamento, em Êxodo, vocês vão ver que falava, que sabe que aquele almoço ou janta que eles ceiavam, era para a glória do próprio homem, não era aquele que Deus queria para ele, não era aquele que Cristo queria, para a glória do Senhor, gente, a glória do Senhor. Então eles, todo aquele tempo que eles faziam aquela festa, é para eles mostrar que ele estava acima, mas estava tudo errado. Os judeus caminhavam com Cristo, mas os fariseus caminhavam também. Então, quando Cristo caminhava, eu acho que ele sentia até meio incomodado, viu, igreja? Acho que ele caminhava e falou assim, sai fariseu, sai judeu para lá.
Para que isso, igreja? Mas é isso que acontece. Tem hora que a gente fica, Senhor, me perdoa, a gente fica doido, né? Mas o que foi dito? E eles querendo achar uma brecha no Senhor, Salvador, Cristo Jesus, aleluias, meu Deus. Igreja, vocês veem que então, no versículo 3, Cristo diz assim, e então, Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não lícito curar no sábado? Eles eram homens da lei, eram letrados, eram doutores, né? Porque Cristo falou aquilo lá diretamente, não para o hidrópitos, geralmente foi direto para eles, confronto. Eles não eram sabidão? Tem muito sabidão, igreja. Pessoas se achando que está podendo, mas não é. O dono da obra, ele já estava aqui quando nós chegamos. Quando o pastor ajoelhou, orou, Senhor, o Senhor tem um chamado, meu Deus, o Senhor diz, pastor, eu vou te honrar, eu vou te trazer você à frente do meu altar e serei contigo. Oh, aleluia, Deus. Então vocês veem que o Senhor, quando vem, a bênção de Deus está sobre a vida dele. Mas aqueles homens olhavam, dono da sabedoria, dono do entendimento, porque eram isso, aquilo, mas de Deus não tinha nada. Queria contrariar toda a vontade do Senhor. O milagre estava acontecendo, mas eles nem aí. Mas havia também um outro grupo de pessoas, testemunha de Cristo. Nós somos testemunha de Cristo, né? Então nós cremos no milagre e sabemos que aquele hidrópidos iria ser curado. Quando nós olhamos, nós falamos, oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aí a gente lembra, eu tenho alguém que precisa da cura do milagre de Deus, eu preciso ir atrás. Resgate de alma. Nós precisamos buscar aqueles que estão perecendo, igreja. Deixa passar esse tempo. Mas continue orando. Continue apresentando essas famílias, pessoas que vocês têm diante do coração. Não desista. Se nós desistimos, aí nós vemos que nós não estamos no propósito. Nós estamos no projeto, no propósito de Deus. Nós temos que estar no propósito, no coração do Senhor, que nós também vamos estender a mão àquele que precisa, não é? Porque o Senhor também diz assim para aqueles homens fariseus, aqueles, meu Deus, Ele diz assim para eles, voltando um pouquinho mais, Ele diz assim lá no 13, 15, Ele diz assim, oh meu Senhor, vou pegar o 14, Ele diz assim, o chefe da sinagoga, indignando-se ver a Jesus, curando no sábado, disse-lhe à multidão, 6 dias há em que deves trabalhar, vinde, pois nesses dias para seres curados, e não no sábado. E disse-lhe, 15, e disse-lhe porém, ó Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Então, de maneira alguma, o Senhor vai deixar de socorrer aquilo que é dele, igreja. Não importa a lei do homem, o que importa para nós como cristãos, a lei de Cristo na nossa vida. O Senhor não deixou de fazer a sua obra, porque era sábado. Ele é autoridade. Porque se aqueles judeus e fariseus tivessem respostas, já tinham respondido na primeira, ali em Lucas, né? Quando ele faz a pergunta para os fariseus e oh grande Deus. Então os doutores, se eles soubessem responder, teriam respondido a Cristo na primeira, mas não souberam responder. Aí o Senhor vem e faz essa pergunta para ele, no meio daquela multidão. Aquela multidão está olhando para Cristo e o hidrópido, porque aquele que crê, igreja, olha pela palavra. Não olha naquele terceirizado que quer atrapalhar a sua bênção com Deus, tacando veneno na sua cabeça, ponhando coisa ruim na sua vida. Você tem que repreender no nome de Jesus. Mas eles precisavam caminhar com Cristo. Os fariseus, os doutores da lei, precisavam vir, porque eles também eram testemunhas de tudo aquilo que se passava ali. Mas nós tínhamos um grupo de crente, que
creia na palavra de Deus, caminhava com Cristo, louvando, rosando as alturas de Cristo ali, igreja, glorificando, vendo os milagres de Cristo, vendo ali os milagres, porque antes de Cristo estar aqui, no versículo ali em 13, no começo, Cristo já fazia milagre. Flávio Joséfo diz que o povo da Galileia era um povo rebelde. Olha aí, meu Deus, como pode? Flávio Joséfo já falava no primeiro versículo, ele diz assim, 13:1, naquela mesma ocasião, chegando, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturará com sacrifício, e os mesmos realizavam. Aí você vai, lendo o texto, vocês vão ver, Flávio Joséfo disse que eles eram um povo rebelde, porque eles vendo o milagre que Cristo tinha feito lá atrás, não receberam ele. Nós vemos lá em Mateus, no começo, que o profeta na sua terra não tem honra, mas para nós, Cristo tem honra, igreja. Cristo tem honra na minha vida, na vida de vocês, que Ele venha com toda a honra e toda a glória dentro de nós, Senhor, e nós estamos aqui prontos, meu Deus, para te servir, porque nós só temos um Deus, igreja. Nós só temos um Deus aonde nós prestamos ouvidos, porque os fariseus não têm nada para nos dar. Se ele não entra no reino de Deus, ele não tem como trazer para você as coisas boas do reino de Deus, ele só vem para anular aquelas bênçãos que estão nas suas mãos. Então aquele hidrópico que estava presente ali, foi para que eles vissem que Cristo é tudo na nossa vida. E aqueles irmãos que estavam ali também como testemunho do Senhor, glorificava a Deus e dizia: Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eu quero esse milagre na minha vida. Qual seria a reação dos fariseus e esses doutores? Nem aí. Igreja, quando a pessoa está voltada para o mundo, elas não dão muita atenção naquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas eu creio, igreja, nós estamos aqui porque o Senhor nos achou, Ele trouxe bênção para a nossa vida, e depois que nós voltamos para Ele, as coisas mudam na nossa vida. Pode notar que aonde você estiver, aonde você for, ainda que você não dê muita atenção para as pessoas que estão ali, você faz seu trabalho quietinho, da sua maneira, você é reconhecido como servo de Deus, ou serva de Deus. Isso nós queremos dentro de nós, mas temos que andar na direção e deixar o Espírito Santo nos usar. Lembra que eu comentei aquela vez, a outra vez que eu estive aqui, trouxe um testemunho, que aquele jovem pediu oração. Deixa eu dizer para você, se ele fosse religioso, ele não pedia para mim, porque eu estava de bermuda, eu ando de bermuda, é calor. Mas igreja, de mim, não porque eu estava caminhando, ele olhou, pelo amor de Deus, Pai, eu preciso do resultado, o resultado quem dá para você é Deus, só me passa o que é e nós vamos lá diante de Deus. Ele me trouxe, aí eu peguei, olhei para mim, assim, no pano, na roupa, que eu estava caminhando, eu falei assim: filho, eu já vi muitas coisas, pessoas não oraram porque está de bermuda. Eu falei assim: irmão, o que importa não é a sua roupa, é aquilo que sai de dentro de você. Está vendo, igreja? Então eu entendi que religiosidade na nossa vida não pode ter, igreja. Eu já vi ministro, pessoa chegar até a casa dele ali, não cito o nome, mas eu vi com meus olhos. Ele abriu o seu portão, ficou escondido, e aquela pessoa saiu daquele carro gritando: pelo amor de Deus, olha para ele que ele não está bem. Eu vi, eu e um outro ministro, vimos, ele olhou para mim e falou: o que você acha disso? Eu falei: irmão, isso já se torna religiosidade. Ele está na casa dele, tudo bem, a esposa atendeu, custava ele receber. Ele dizia assim para aquele, meu Deus, ele dizia assim para aquele moço, aquela mulher: eu não posso atender porque eu estou sem camiseta. Estava na casa dele. Eram pessoas dali, da onde ele cuidava, e do portão para dentro, custava ele entrar, você aguarda, pede para entrar, fica na sala que eu vou me arrumar. Não é o certo? Aí aquela mulher saiu chorando, o esposo dela ficou irritado, saiu cantando pneu, e olhando tudo aquilo ali. Foi um domingo também, era umas 15 para as 11 mais ou menos, e que dia era para mim ver mesmo, mas amém. Então, o espírito de religiosidade não pode ter na nossa vida, nada pode parar o agir de Deus na nossa vida, igreja. Nós temos que bater de frente, ou somos ou não somos de Cristo. Nós temos que mostrar quem somos nós, qual é a nossa identidade para o mundo aí fora. Porque se nós olharmos só para aquilo que nós, que é o nosso ego, nós vamos cair como aqueles fariseus. Ah, o irmãozinho está querendo benção. Sabe quem trava a benção nossa? O inimigo da nossa alma, mas ele está aqui, ó, debaixo dos nossos pés. Ele não quer ver você crescer no mundo espiritual,
não quer ver você bem, não quer ver você feliz, mas o maior é que está na nossa vida, porque a autoridade de Cristo está na nossa vida. E quando o Senhor nos chama para perto, aí vem aqueles abençoados, mas você vai lá? Peraí, você está indo aonde? Eu vou na casa daquele irmão lá, mas ele não está orando. Não, eu orei diante de Deus, eu busquei no Senhor, mas ele não buscou, ele nem está esperando que você vai chegar na casa dele. Mas quando o Espírito Santo toca na sua vida, quando você leva a palavra, automaticamente aquilo muda, gente, a situação. Não é? Porque se ele está com aquela cortina fechada na vida dele, a vida espiritual está cegueira, cegos, você entra com a palavra como a água, ela clareia a vida, gente. Até um tempo, eu comentei só com o pastor que nós estávamos no monte, final de anos, que foi, né? Nós estávamos no monte, eu, ele e o Agostinho, naquela campanha, orando. E foi na sexta, foi no sábado. No sábado nós estávamos orando, foi 11 e pouco, alguém me chamou lá da caixa d'água. Meu Jesus. Aí nós orando, estava eu e minha esposa, fomos lá perto daquela igreja lá que sai para a serra lá. Aí essa pessoa estava lá toda desarrumada, entrou no carro, foi até a casa e falei, o que está acontecendo? Está assim, assim, assado. Ela tinha levado um soco nos olhos do pai dela. O pai dela não é convertido. Aí eu falei assim, aí eu peguei, ela entrou no carro, entramos, fomos até a casa dela, tudo bem. Eu falei, eu posso entrar, está mais calma a casa, tá. Só que nós no monte orando, e quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, temos que ir lá. Aí nós fomos. Aí eu fui orando no Espírito, fui dar o nome dela. Aí deu o nome dessa pessoa, nós fui orando diante de Deus, dirigindo, Senhor, me usa naquele lugar que eu não conheço. Não sei se são convertidos ou não, mas o Senhor vai à frente. Assim como o Senhor enviou Moisés entre os pagãos, me usa de bondade e misericórdia naquele lugar, que eu não sei o que vai acontecer. Nós já estávamos nesse tempo de pandemia, 2020, e nós estávamos no monte orando. Aí eu entrei, cumprimentei todos ali, aquele toque de né? Pé de elefante, assim, né? Faz, né? O pé de elefante. Aí eu peguei, cumprimentei ele, conversei com eles, ouvi. Aquela pessoa fazia quase 15 dias que não tomava um banho, toda com o espírito de mulambo, toda ruim. E eu percebi naquela hora, olhei para o pai, a sua irmã, as crianças e ela. E ela não parava de chorar. E eu dizia, Senhor, eu estou numa terra que só o Senhor sabe a vida deles. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí eu peguei, falei para o dono da casa, que era o pai dela, cumprimentei ele, falei assim, o senhor permite de eu orar na casa? Eu permito. Aí eu dizia, alguém já orou na casa do senhor? Ele disse, ninguém nunca veio na minha casa. Nenhum crente. Ele falou assim, nenhum crente. Eu falei, amém. Quando ele falou, nenhum crente, ele deu voto a mim, porque ele não estava me xingando. O único ali convertido era eu e minha esposa. Então eu peguei e fiquei contente. Puxa vida, Deus, obrigado pela honra, porque ele me chamou de crente. Eu louvado seja Deus. Eu falei assim, eu posso orar? Ele falou assim, pode. Brinquei, tem certeza? Posso orar? Tem certeza? Tem. Posso, amém. Então entrou em concordância. Eu comecei a orar naquele lugar, igreja. Quando eu comecei a orar aquela lâmpada da casa, aconteceu como na outra cidade, eu tenho comentado com o pastor, que nós conversamos bastante, né? A luz fez assim, ó. Ela sumiu. Do jeito que ela sumiu, depois ela veio devagarzinho, aquela iana assim, aquela luz bem clarinha. Eu falei assim, meu Deus. Aí quando eu olhei, a mulher estava no chão, o homem estava na cadeira, eu estava para o chão, eu falei assim, misericórdia. E aonde nós estávamos ali, já era pequeno. Era um espaço pequeno assim. Aí eu peguei, senti um daqui, vim para cá, né, orando de olho fechado, veio de lá, um veio de encontro, eu falei, agora eu o sofá, só sou lá em cima do sofá. Aí eu peguei e fiquei, a menina aí ficou daquele lado, eu falei assim, Deus. Aí começou a orar, a mulher ali. Aí a menina gritou, eu falei assim, meu Deus, aquela luz veio clareando em cima de nós assim. E eu falei assim, Deus meu, orei. Aí quando aquela pessoa caiu do lado de cá, eu peguei, segurei com o corpo, a menina aí segurou. Aí começamos a expulsar e mandar embora. Gente, mas me deu um suador. Aquela mulher, eu estava com uma legião. Eu falei assim, meu Deus, segura. Aí segurei, pedi para alguém segurar e começou a orar e foi liberta. Aquela mulher com seus 15 dias não tomava banho, cheirava mal. Aí no dia seguinte, essa pessoa tomou banho e mandou para Minaíra. Olha como que eu estou. Lapidada.
tinha arrumado, passado batom, falei assim, louvado seja Deus, olha como você está bem arrumadinha, gente, se olhar parece que não dava nada. Aí depois ela falou assim, eu era batizada, mas eu estava desviada, meu Deus. Aí ela comentou, eu não falei para o Senhor, mas aquilo lá, quando a luz apagou e ela chupou rapidamente, eu senti que Deus estava ali. Então o mal que estava naquele lugar saiu. E eu fico feliz porque nós temos que mostrar quem nós somos adiante de tudo isso que passa na nossa vida, né? Mas eu sou grato a Deus, grato pela minha vida, grato pela igreja, as orações e pelas orações que nós fazemos de Deus. Porque em São Paulo também eu comentei com vocês, isso eu já comentei, amém? Então voltando, nós temos que mostrar para esse mundo quem somos nós, a identidade que nós temos adiante de Deus, né? Voltando, versículo 4, Lucas 14:4 diz assim, e porém, nada disseram, e tomando o curou e o despediu. Oh, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Por que o glória a Deus? Porque diz assim, eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e despediu. Cristo tomando aquele hidrópico, né? Hidrópico, ele tomando, é Cristo tomando ele, ali ele é curado. Olha só, ao entender, é o Cristo pôs a mão na cabeça dele ou pôs direto na enfermidade, porque pelo visto, aquela inchação que estava sobre aquele homem, ela estava todo o corpo, igreja, é como bolha, né? Quando você queima, chapa quente daquelas bolhas, e aquele homem estava daquele jeito, ele retia a água no seu corpo. Então eu fico feliz que quando Cristo tomando, tocou, vamos dizer assim, quer ser curado, Senhor, eu quero ser curado, que todo aquele que busca, encontra, igreja. Eu creio nisso, aquele que pede, recebe, é Cristo na nossa vida. E às vezes nós chegamos lá na frente, aquela multidão está tendo uma convenção abençoada, será que eu vou chegar até lá? Aonde está a nossa fé? E aquele homem chegou, quem trouxe eu não sei, a Bíblia não fala quem trouxe. Quem trouxe eu não sei, mas ele estava ali. Ele estava ali para ver diante dos olhos de todos aqueles que estavam presentes e testemunha que o milagre ia acontecer. O milagre está acontecendo na sua casa, igreja. Assim é na minha também, em nome de Jesus. Que o milagre de Cristo que nós temos dentro de nós é crer, acreditar, Senhor, faz um milagre em mim, faz um milagre na minha vida, meu Deus, oh, aleluias. Então nós cremos que o Senhor tem para dentro de nós, é crer, acreditar. E diz mais ainda, ao versículo 5, a seguir, lhe perguntou, qual de vós, seu filho ou boi, cair num poço, não tirará logo? Mesmo de dia e de sábado, ele faz essa pergunta, não para o hidrópico, mas ele faz essa pergunta para os fariseus, os doutores, e eles não tinham nada mais o que falar para diante do Senhor. Eles, todas aquelas teses que eles tinham levantado diante de Cristo, da cruz, do milagre, que eles viam e acompanhavam, caiu por terra no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, quando era lançada, a igreja não tem como voltar mais para trás. Ela foi lançada com poder, com profecias, com bênçãos, para nos alertar. E aqueles homens achavam no seu maioral que eles podiam todas as coisas, não conseguiram nada. Não tiveram resposta, sequer pergunta alguma, né? Então vocês veem que quando eles trazem para dentro de si, eles vezes se sentem envergonhados, e o inimigo tem que ser envergonhado da nossa vida, sim. Opa, ele tem que se sentir envergonhado, porque a autoridade do Senhor é na minha vida, na vida da igreja. Lance a palavra de Deus sem medo de errar, mas lance. Olha o que ele diz no versículo 6, e isso daí no versículo 5, vocês veem que era um dia de sábado, não é verdade? Ele diz assim no versículo 6, a isto nada puderam responder. Oh Deus, como o Senhor é bom, aleluias, oh glória a Deus. Eles não conseguiram responder aquilo que o Senhor tinha para eles, oh Senhor. Porque igreja, que quando aquelas pessoas vêm contrariar a sua vontade,
de trazer a palavra. O primeiro amor de Deus está na vida da igreja. Eu sei que está o tempo todo o primeiro amor da gente em Cristo nunca morre, igreja. Meu Deus, nunca morre. Ele tem que estar dentro de nós, a essência de nós respiramos é Cristo. Porque senão, toda vez que nós saímos lá fora com o mundo, querer trazer a palavra, nós somos confrontados com o nosso ego. Não. Eu não sei, pega um celular, tira uma frase bíblica, lê, fala. E esses fariseus e doutores da lei não souberam responder nada, se calaram diante da autoridade de Cristo. Olha só, João, lá no Evangelho de João, 16, 33, diz assim: estas coisas eu vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo, oh aleluia, tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Porque, igreja, quando o Senhor diz essa palavra para nós, Ele fala que nós não devemos esmorecer. Nós temos um bom ânimo em Cristo, que Ele venceu o mundo. Né? Então o mundo não tem essa característica que Cristo tem para nós. Alegria, eu sou alegre, você se alegre. Às vezes nós se entristecemos, mas o Senhor traz alegria dentro de nós. Não é verdade? Vou ler de novamente. Estas coisas vós tenho dito. João 16, 33. Estas coisas vós tenho dito, para que tenhas paz em mim. Oh, glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. É Cristo falando que nós tenhais paz em mim, é Cristo. No mundo passais por as aflições, mas tendes bom ânimo, aleluia, glória a Deus. Ele diz, eu venci o mundo, e a igreja também vencerá o mundo, igreja, através da palavra de Deus, amém? Oh, louvado seja Deus. Até aqui o Senhor me deu a palavra, daqui por diante, igreja, o Senhor me deu. Se eu for mais, eu vou falar coisa da carne e eu não quero. Amém? Passo ao nosso presidente do ministério, das últimas saudações. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, igreja. Amém? Louvado seja Deus.